Olá, Oi, tudo bom? tudo À bem? vontade. Deixa eu só aumentar meu volume aqui. Podemos começar então? Bom, foi me proposto dar uma palestra, né? Que eu escolhi esse tema. Então, como é um assunto que está bem forte no momento, eu quis trazer aqui, né? Que já tem alguns anos que tem rolado um papo, né? De quem lacra não lucra e outras coisas assim, quando se trata de diversidade, né? Na hora de discutir diversidade. Então, eu acho que esse é um tema bastante relevante, principalmente para quem está começando na indústria, para quem quer criar jogos com diversidade. Então, justamente por isso, eu resolvi, né, trazer esse tema aqui para vocês. Né? Eu queria, primeiro, antes de tudo, também agradecer o convite, né? Para mim é uma honra estar aqui. Eu tenho uma coisa muito interessante na minha vida, que quando eu era adolescente, né? Eu sou do interior do Paraná, né, hoje eu moro em São Paulo. Eu falava para minha mãe que um dia eu queria fazer USP, mas eu morava lá no interior do Paraná. Não cheguei, né, nem a tentar a USP, mas hoje estou aqui falando com o pessoal da USP, então estou bem contente com isso. Bom, então vamos lá, né? Como eu falei, então o tema meu, né, é narrativa e diversidade em jogos, né? E a cultura woke. Cultura woke entre aspas, né? Vocês já vão entender o porquê. Bom, quem sou eu, né? Eu sou uma mulher transbinária, autista. Eu sou paranaense, né? Como eu disse, atualmente morando em São Paulo. Sou game designer e narrative designer na Sunblack Game Studio e na Grimpa Games. Eu tenho, acho que 9 anos de experiência, né? Somando o período que eu trabalhava com board games, né? Como game designer de board games, então acho que seria em torno de 9 anos. Com jogos eletrônicos são 5 anos, 5 ou 6 anos. Enfim, eu sou organizador da Game Jam Plus São Paulo, né? E da Global Game Jam SGS São Paulo. São as duas maiores Game Jams, acho que do mundo atualmente, são essas duas. Também sou roteirista de quadrinhos e escritora de RPG. E de formação eu sou geógrafa e publicitária. Tá? O que me dá uma bagagem às vezes interessante quando a gente está trabalhando narrativa é o fato de ser geógrafa, ter estudado muito sobre diversas áreas, tanto da geografia humana, geografia física, economia, sociologia, antropologia. Então isso é um plus assim que eu acredito que me ajuda muito assim na minha carreira, tem me ajudado bastante. Bom, eu acho que antes de a gente falar de diversidade nas narrativas, acho que é importante a gente entender como que é a diversidade na indústria de jogos, né? Porque esses jogos eles são feitos por pessoas, né? Então, como que é essa diversidade? Porque, assim, a gente entende que se não há, digamos assim, pessoas diversas dentro do meio de criação de jogos, tampouco haverá diversidade. Então, a gente parte desse princípio, né? Porque não dá para achar que somente homens brancos, cis, héteros que eles vão se importar com isso, né? Geralmente não, e geralmente quando se importam é por questão de dinheiro mesmo, né? O famoso pink money. Bom, na indústria global, né, eu trouxe alguns dados aqui. Na indústria global, 5,8% das pessoas que ocupam cargos de desenvolvedores são mulheres. Apenas isso, 5,8%. Tá? Nas 14 maiores empresas globais de jogos, 24% são ocupados por mulheres. O que, convenhamos, né, é muito pouco. Tá? Eu não consegui esses dados com relação à questão de negros, tá? Não consegui, não encontrei. O que eu encontrei não era confiável e era bem antigo, então eu não trouxe, nesse caso aqui, da indústria global. E no Brasil, tá, de acordo com o último censo da Abra Games, 74,1% são homens e 24,4% são mulheres. E 1,5% de não binários. Isso já foi pior, tá? Quando eu entrei no setor de jogos eletrônicos, quando eu comecei a trabalhar né, nesse ramo, a gente tinha 10%, 10 ou 15%. Tá? Então, assim, deu uma melhorada, mas em relação ao ano passado, a pesquisa, a pesquisa ela foi feita do censo da Abra Games, foi feita em 2023, tá?
Em relação a 2022, caiu. 2023 estava com um número maior, mas é que trocaram, basicamente, as empresas que responderam em 2023 não são as mesmas que responderam, boa parte delas não responderam, então caiu um pouquinho. 2023, se eu não me engano, chegou a quase 30%, tá, de mulheres na indústria de jogos. Mas, né, aí eu trouxe aqui um mas, né, que é no setor administrativo financeiro, né, são 28% das mulheres, né, nesse cargo, né. Não é 28%, acho que eu tenho um erro ali. Mas, enfim, eu acho que não é 28%, eu acho que é mais, mas eu acho que na hora de digitar eu cometi um engano ali. Bom, de qualquer forma, é a maioria, né? Que nessas áreas, eu estava prestando serviço para uma empresa de RH, praticamente só tinha mulheres lá, né? Então, essas áreas de RH, essas áreas de administrativo, tem muita mulher, né? Somente RH, eu acho que basicamente quase todas as pessoas que trabalham com RH no Brasil são mulheres. Bom, uma coisa interessante aqui, né? Como eu falei, a gente ainda falando um pouco, né, da indústria, eu trouxe aqui a tabela, essa aqui da última pesquisa da Abra Games, tá? Com relação à diversidade entre sócios e colaboradores. Então, vocês vão perceber que o número é bem baixo, né? Então, pessoas pretas, né? Tem 55 sócios e 192 colaboradores. Indígenas, 3 sócios e 13 colaboradores. Deficientes, 8 sócios e 17 colaboradores. Eles usam esse termo colaborador, né? Eu acho tão fofo. Neurodiversos, tá? 42 sócios e 59 colaboradores. E aqui, refugiados, esse termo aqui que está apagado, eu não consegui descobrir qual que era na tabela, tá? Aí tem refugiados, 0 e 0, enfim, pessoas trans, né? 10 sócios e 37 colaboradores. Eu acho que entre esses 10 sócios aqui estou eu, porque o meu estúdio somos 2 mulheres trans, autistas, então provavelmente sou eu que estou aqui. Eu sou um desses 10. E com mais de 50 anos, 24 sócios e 16 colaboradores. Então perceba que, apesar do Brasil ter uma maioria, né, de pessoas negras, né, pretas e pardas, a gente tem uma presença bem baixa, assim, na indústria. Então, enquanto eu estava pesquisando para fazer essa palestra, eu li alguns artigos, algumas matérias, reportagens que falavam que basicamente a indústria de jogos no Brasil ela é de homens brancos mesmo, aí boa parte. Eu até brinco, né, que quando eu olho o meu LinkedIn, porque é hábito, né, a gente adiciona o pessoal que é da indústria de jogos, quando eu olho o meu LinkedIn, às vezes parece que são os mesmos caras, assim, porque é tudo com aquela barba de quem gosta de cerveja artesanal, né? Então, assim, tem muito cara igual, assim, às vezes eu confundo, que é bem padrão, assim, da indústria, né? Somente os desenvolvedores, né? Os programadores, principalmente. Bom, e entre os jogadores, né? É muito interessante a gente ver que todo o discurso que é feito do gamer, né, todo o imaginário, né, eu sou publicitária também, então eu acho que eu tenho uma propriedade para falar disso. Toda a representação na mídia, né, na publicidade de gamer, é sempre um cara branco, adolescente, né, no máximo uma guria branca também, adolescente, mas isso está muito longe da verdade, né, então, entre os jogadores, né, 50,9% do público gamer no Brasil são mulheres, né? E boa parte delas joga no smartphone. Claro, você vai ter pessoas que vão dizer, mas quem joga no smartphone não é gamer, né? Que é uma besteira, porque hoje você tem smartphones aí com uma capacidade muito boa, que roda muito jogo, tem muitos jogos que são, né, AAA, que existe aí para smartphone, então a indústria de jogos mobile é bem grande, então isso aí, quando alguém fala isso, você já desconfie, né? Bom, então, a maioria dos gamers são negros, né, pessoas pretas e pardas, 52,3%, e 11% desses 52,3%, 11,2% são pessoas pretas e pardas, 41,2%. Eu acho que esse resultado ainda está, digamos assim, eu acho que ainda é mais, tá? Porque, assim, essa pesquisa, eu não sei como que ela foi feita, essa da Abra Games, eu não sei todo o processo que foi feito, mas eu desconfio que seja maior, tá? Porque a quantidade de pessoas pardas é bem grande também, então eu acho que talvez seja até maior isso daí. Bom, se a gente for pensar numa persona, né, que é quando você está
desenvolvendo alguma coisa, assim, geralmente algum produto, alguma coisa, você tem que pensar, criar uma persona. Se a gente fosse criar uma persona aqui, né, para traduzir o que é o gamer brasileiro, né, ou entre aspas, né, seria uma mulher negra entre 30 e 39 anos que joga no smartphone, né? Então isso já quebra bastante com aquilo que se diz que, né, o público de jogos geralmente é homem, e geralmente é homem branco, geralmente isso é digamos, uma grande balela, né? Pode ter sido no passado, pode ter sido, né? Eu não nego que quando eu era época, acho que uma década atrás, talvez, um pouco mais, né? Os smartphones ainda não era todo mundo que tinha, talvez. Então, pode ser que tenha sido, mas hoje em dia não é mais. Isso tá bem longe da realidade, né? Bom, agora trazendo aqui, eu fiz uma pesquisa, porque eu queria, né, para mim poder dizer, né, se esses dados, né, são verdade, se é verdade que, né, você, quem lacra não lucra, né, go woke, go broke, né, que é digamos assim, o moto, né, desse pessoal mais, digamos assim, conservador, se isso é verdade, né, se isso é um fato, né, depois eu vou entrar na questão de alguns jogos agora mais recentes que houveram várias críticas com relação à diversidade e tudo mais, mas antes disso eu quero trazer aqui para vocês alguns exemplos, né. Então talvez o mais conhecido jogo, assim, que tem a diversidade, acho que de todos, talvez, é o Last of Us 2, né. Então, o que tem, né? Representação LGBTQIA+, com a Ellie, né? E a namorada dela, a Dina. O jogo também tem um personagem trans, tá? E ele vendeu 10 milhões de cópias, tá? Esse dado aqui é até 2022. Então, não sei, será que go woke, go broke mesmo? Será que é verdade? Eu desconfio que não, né? Life is Strange, tá? É um jogo que, bom, como todo mundo sabe, tem representação LGBTQIA+, né? Tem questão de saúde mental, e vendeu 3 milhões de cópias, tá? O Celeste aqui, né, que é um jogo indie que tem desenvolvedores brasileiros, inclusive, né, tinha, né, agora os brasileiros saíram, né, da empresa, né, do Celeste. Não, a protagonista é uma personagem trans, né, o jogo aborda saúde mental, ansiedade e superação pessoal. Eu falei ansiedade, eu até comentei com a minha namorada, né, que eu fico vendo ela jogando isso aqui, me dá um desespero. Ela joga bastante, né, Celeste. Me dá muita ansiedade. Então, esse jogo vendeu mais de 1 milhão de cópias, né? Eu devo ter ele, eu acho que na Steam, eu devo ter na Epic. Só eu acho que já tenho umas 3 cópias. Bom, continuando, né? O Dragon Age Inquisition, tá? A franquia Dragon Age, ela tem um histórico já, né, de representatividade e tal. Então, o Inquisition, ele tem representação, né, bastante representatividade LGBTQIA+, né, etnias, romances, né, que respeitam a orientação e identidade, né. Eu até não coloquei aqui, mas o mesmo serve para o Baldur's Gate, né. Então, mais de 6 milhões de cópias, né. Tem o Gone Home, tá? Eu confesso que eu não conheço esse jogo, que tem exploração de temas, né, LGBTQIA+, enfim, também tem uma personagem lésbica, 700 mil cópias. Esse aqui acho que é o que menos vendeu desses aqui. Até eu não conheço, mas 700 mil cópias não é pouco, né? O Mass Effect também, mesma coisa, opção de romance LGBTQIA+, diversidade étnica e alienígena, inclusive, né? E escolhas que impactam a narrativa. Então, 21 milhões de cópias, tá? Esses aqui são assim, digamos, eu peguei 9 jogos que são bastante conhecidos pela diversidade, né? O Horizon Zero Dawn, que é um jogo que eu amo muito, eu gosto bastante, né? Tem a Aloy, que é uma personagem forte, né? Ela é uma personagem que ela né, num mundo pós-apocalíptico, então ela é meio que a heroína, né, do jogo, ela que salva, ela faz tudo, né? E no segundo jogo, não no primeiro, né? Não no segundo jogo, mas não no primeiro jogo, mas no segundo jogo, tem se não me engano, é uma DLC, algo assim, que ela tem um relacionamento, né, lésbico,
Então, mas assim, você já percebe no primeiro jogo que ela tem umas coisinhas ali, né? Você percebe isso também conforme ela conversa com alguns NPCs, se tem NPC que dá em cima dela e tal, então já tem umas coisinhas assim, então você meio que já fica meio claro assim que ela é lésbica, né? Mas aí no segundo jogo rolou realmente um romance, né? O Undertale, que é famosíssimo também, né, um jogo indie, então personagens não binários, né, temas sobre aceitação, empatia, 3 milhões de cópias, né. O Assassin's Creed Odyssey, né, eu não sou muito fã da franquia, então eu confesso que eu não joguei esse jogo, eu acho que o único Assassin's Creed que eu joguei foi na época do PSP, assim, que eu joguei algum. Bom, aí tem lá a opção, né, de jogar com personagens com romance LGBTQIA+, né, diversas culturas, 10 milhões de cópias, então assim, eu acho que talvez, só talvez, né, não é a questão de ter diversidade que vai fazer com que o jogo não faça sucesso, né. E aí, eu vou falar do Concorde, tá? Por que eu vou falar do Concorde? É um Concorde, que provavelmente alguns de vocês devem saber, foi um jogo que foi lançado, né, recentemente, e teve toda uma polêmica, né, foi um jogo que foi assim, digamos, ele foi bastante perseguido, tá? É um jogo que foi muito perseguido por questão de diversidade e tudo mais. E ele acabou sendo cancelado. Só que o que acontece? Esse jogo, toda vez que alguém vier dizer que se você colocar diversidade, seu jogo vai, enfim, vai ruir, não vai falir e tudo mais, geralmente o pessoal usa essa carta, né? A carta do Concorde. Só que o Concorde tem um problema sério, né? Que o design dos personagens é muito feio, tá? Ele é mal feito. Ele nitidamente é mal feito. Ele, independente se os personagens são diversos ou não, você percebe isso, você percebe que não houve ali um cuidado maior com esses personagens. E tem um outro ponto importante dele, que é um jogo pago, tá? É um jogo pago no mercado, onde jogos do mesmo gênero são todos gratuitos, já bem consolidados. Então, a questão maior, ao meu ver, foi esse erro da Sony, entendeu? Do que propriamente o fato dele ser diverso, tá? Eu não jogaria esse jogo. Eu não sou muito fã do estilo, assim, mas se eu fosse escolher um jogo, esse jogo não seria um que eu escolheria para ingressar, né, dentro desse gênero de FPS multiplayer. Então, assim, né, eu citei ali, né, os incels, Red Pills, MG tal, ou sei lá, mais o que tiver, porque cada dia tem alguma coisa nova, né? Então, eles juram que foi graças ao boicote que foi feito na internet, que eles conseguiram que esse jogo fosse cancelado, né? E aí vem aquela coisa, né? Quando a gente está analisando narrativas e tudo mais, a gente sempre tem que pensar que, claro, do outro lado ali tem uma empresa, né? E essa empresa, ela quer lucro. E eles sabem que a diversidade dá lucro, ok? Todo mundo sabe. Todo mundo que realmente entende do mercado, tá na área, entende. Tá? Uma coisa que é fato, que as empresas, hoje, mesmo as empresas que não, digamos assim, têm um histórico muito favorável à diversidade, então eu digo isso porque, como eu trabalhava com gamificação para uma empresa de RH, a gente atendia, digamos, as maiores multinacionais do Brasil, tá? Então eu fazia ali o processo de as dinâmicas, né, aquelas dinâmicas que quando você vai entrar numa empresa, aquela parte que o pessoal fala que é chato, né? Eu tentava fazer algo gamificado, então eu tentava fazer algo que não fosse chato. E eu tinha reunião com todos os RHs, a Coca-Cola eu fiz para Ipiranga, fiz para, sei lá, qualquer Ambev, enfim, tudo que é empresa grande, eu fiz gamificação para o processo seletivo deles, de estagiários e trainees. E você percebe que, para mim poder fazer isso aí, eu tinha que estudar as empresas. E você percebe que as empresas, elas se ligaram disso. Porque quando você tem uma diversidade dentro das empresas, você tem, digamos assim, você tem também uma diversidade de ideias, você tem ideias diferentes. Se você pega todas aquelas pessoas que estão na mesma, digamos assim, classe social, são todas brancas, vieram da mesma, enfim, das mesmas faculdades, das mesmas escolas e tal, na hora de você solucionar um problema, você vai ter basicamente as mesmas ideias, ou próximas. Quando você tem pessoas que, sei lá, vieram de estratos sociais ditos inferiores, né, mais baixos, né, classes mais baixas, você vai ter pessoas ali que para poder sobreviver,
para poder chegar onde chegaram, tiveram que se virar de várias formas, tiveram que resolver questões, problemas, quando coisas que talvez outras pessoas não saberiam fazer. Então, elas já são pessoas que são voltadas a, né, digamos assim, a ter que pensar, a ter que fazer coisa diferente, para poder sobreviver. Então, você tem ideias diferentes, você tem culturas diferentes, isso é a diversidade, ou seja, a diversidade ela dá dinheiro, ela é boa, né? Então, as empresas de jogos entenderam isso, né? Elas estão começando, pode ver que aumentou, né, a quantidade de mulheres na indústria, pessoas pretas, né, pessoas pretas e pardas também têm aumentado. Não é ainda satisfatório, não é, né? Eu acho que é pouco, mas as empresas sabem disso. E o que acontece? Daí na hora de fazer um jogo, muitas vezes, quando a empresa não tem um real compromisso, porque esse compromisso precisa ser real, tá? Os 9 jogos que eu mostrei anteriormente ali, eles têm uma narrativa bem feita, eles têm diversidade na narrativa, mas não é aquela coisa forçada, é uma coisa bem feita. E mesmo esteticamente, se você quiser fazer uma diversidade, você precisa tomar cuidado, você precisa fazer alguma coisa bem feita também. Então aqui o caso do Concorde é isso, não é questão que o jogo não, porque teve boicote, não é, o jogo é ruim mesmo, o jogo ficou ruim, né? Então tem que entender esse lado, mas quando você vai discutir com um fanático, é um pouco difícil que ele se fazer entender, né? Então, mas isso aqui é para ficar claro que para quem for desenvolver, não desiste, tá? Continua, não importa. Só que, né, faça de uma forma bem feita, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Bom, agora a polêmica mais recente, né, é o Dragon Age The Veilguard, tá? E aqui eu coloquei por quê? Porque o Dragon Age Veilguard, tá? Eu não joguei esse jogo ainda, eu não comprei ele, eu não costumo comprar os jogos logo que lança, eu sempre espero um pouquinho mais, que dá desconto. Então, é uma prática minha. A não ser que são jogos de amigos, enfim, de empresas assim, que eu gosto muito, que eu gosto muito, aí talvez eu compre quando lança. Mas esses outros títulos assim de AAA eu não tenho esse hábito, né? Então, o que acontece no The Veilguard, né? Como eu citei anteriormente, falando ali sobre o Inquisition e outros Dragon Age, a franquia, ela tem uma tradição, né, de diversidade e tudo mais. Só que no Veilguard, eu não cheguei a ver quais foram os narrative designers, né, por trás desse jogo, mas é nítido que boa parte das reclamações com relação ao jogo não é pela diversidade. A maior parte das reclamações que eu encontrei é porque tudo ali está muito raso e estereotipado, tá? Então, assim, é o que eu disse, você pode colocar diversidade, você pode colocar, digamos assim, essas questões, esses temas, mas se você não trabalhar direito, não adianta, mesmo uma pessoa diversa, uma pessoa LGBT, PCD, o que for, mesmo uma pessoa que seja diversa, ela não vai se sentir tocada pelo jogo, ela não vai se sentir tocada pela narrativa, tá? Então, porque narrativa é isso, né? É você tocar alguém, você causar algum sentimento, alguma emoção em alguém. E se você faz isso de uma forma simplesmente para dizer, não, a gente tem diversidade, sim, olha ali, ó, né? É um biscoito, né? Então, isso acaba não dando muito certo. E além de que, né, algumas reclamações que eu vi que temas sociais, né, eles são abordados de forma bem superficial, bem direta. Então, digamos assim, se não tem um impacto real na narrativa, não faz sentido, né? Eu estava lembrando agora que do Horizon, né, os incels e etc., a reclamação deles foi que eles pegaram um zoom, né, que tinha um pelinho no rosto da loja. A reclamação deles foi essa. Mas eles nem se ligam, porque eles acho que não têm uma capacidade de perceber, né, certas coisas da narrativa e tudo mais, questões ali que tem várias críticas ao próprio capitalismo, né, a temática da questão lá do empresário que é ganancioso e acabou ferrando com tudo e tal, essas coisas eles não notam, porque eles jogam sem ver, né, é o famoso fã de Star Wars que não entendeu Star Wars, né, enfim, várias outras franquias, né. Então, a reclamação deles era que a Aloy tinha um pelinho no rosto que mulher não tem. Acho que nunca viram mulher. Mas é isso, né? Acontece bastante. Então, o Veilguard, as principais críticas não são que o jogo tem diversidade, tá? É que a gente tem de um lado
pessoas muito, digamos assim, barulhentas, tá? Um exemplo que eu trago sempre, né? Eu sou do Sul, né? E, assim, tem gente que às vezes acha que, pô, mas o Sul, todo mundo no Sul é preconceituoso, é racista, isso, aquilo, né? Porque a gente tem algumas pessoas que são muito barulhentas e são do Sul, e são racistas e tudo mais na internet, né? Você tem essas pessoas, infelizmente tem. E aí quando você vai lá, né? Você vai lá pro Sul, você vê que isso não é, é só um mito, né? Porque as pessoas barulhentas, elas realmente trazem essa fama ruim, né? Então, não que não haja racismo, mas, por exemplo, eu sei que São Paulo tem muito mais grupo neonazista que o Paraná e o Rio Grande do Sul, só perto para Santa Catarina, né? Então você tem essas questões em todo o Brasil, tem grupos racistas, enfim, mesmo no Nordeste tem. Então, mas quem são os mais barulhentos? Os do Sul. Então eles levam a fama, tá? E com justiça, porque, né, eles estão fazendo isso e aí respinga sobre outras pessoas que são da região, né? Então é a mesma coisa. Então você vê muito barulho por nada, né? Tem aquela expressão que você vê muita reclamação na internet, tudo tal, mas digamos assim, na hora mesmo, se você for quantificar as pessoas que estão reclamando de diversidade nos jogos, for tentar quantificar isso de alguma forma, que eu não acho que seja possível, né? Você vai ver que isso é só meio ali uma pequena porcentagem do total de jogadores, tá? Então, às vezes a gente toma isso para si e fala, putz, eu tenho medo de colocar um personagem diverso ou qualquer coisa assim no meu jogo, porque pode ser que não vão gostar e tudo mais. Isso é infundado, tá? Coloquem, se façam representar, se represente, não deixe de fazer isso por achar que há uma pressão, tá? E outra coisa, aqui não é Estados Unidos, né, gente? A gente sabe que os Estados Unidos tem sérios problemas com questões de diversidade e tudo mais, muito mais que aqui ainda, muito mais que aqui. Então aqui a gente ainda tem uma proteção, digamos, da lei, né? A nossa lei, ela pune racismo, transfobia, né, homofobia. Lá nos Estados Unidos nem isso, né? Então, assim, a gente precisa também entender que quando você está fazendo um jogo, se você vai localizar ele para outros idiomas, esse jogo não vai ser só Brasil e Estados Unidos que vão jogar, né? Inclusive, nada a ver com o tema, mas fica a dica, se vocês puderem, localizem seus jogos para outros idiomas, como turco, chinês e outras coisas, porque realmente vale a pena, tá? Eles gostam muito quando eles acham um jogo que tem um idioma deles ali, eles costumam apoiar, tá? Mas, né, não é a questão maior aqui, mas é um fato, tá? Bom, já a gente vai fazer uma coisa interessante, que eu quero fazer uma análise. E então, aqui, digamos, encerrando aqui essa primeira parte, tá? Uma frase minha: se não contarmos nossas histórias, dificilmente alguém o fará. E se o fizerem, não espere muito, tá? Então, não esperem que alguém vai querer contar essas histórias, alguém vai querer. Se for fazer, não, digamos assim, provavelmente não vai fazer da melhor forma, tá? Bom, agora eu quis fazer um exercício aqui, uma coisa interessante. Não sei se vocês sabem, mas na Steam, isso aqui foi iniciativa de um brasileiro, infelizmente. Eu mandei traduzir aqui, mas é basicamente aquele detector de conteúdo woke, tá? É aquela listagem, os caras têm até um site, né? Que eles apontam quais jogos são woke e quais são os aspectos dos jogos que fazem com que eles sejam woke. Então, é bem divertido de ler, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu quero mostrar para vocês. Vocês sabiam que Mortal Kombat 11 é woke? Por que ele é woke? Ele tem mensagens pró-diversidade e inclusão, tá? O final do Jax faz pregar ele contra racismo, então é woke. E o Dandara, esse é óbvio, né? Porque é um jogo brasileiro, é óbvio que é woke, tá? Até porque a personagem luta contra a opressão, ela é baseada na figura histórica que lutou contra a escravidão. Então, perceba que se você espremer bem, tudo é woke, tá? Tudo acaba sendo woke, do ponto de vista desses caras, né? E voltando um pouquinho a falar dessas questões de narrativa e diversidade, veja bem, tá? Por exemplo, Dandara é um jogo que ele tem uma narrativa muito bem feita, muito bem trabalhada. Tá, nem todos os jogos que eu vejo, porque aqui no Brasil a gente tem essa tendência, a gente quer falar da gente, então a gente às vezes acaba fazendo, eu vejo muita gente, eu sou organizador de Game Jam, né,
Então toda Game Jam tem uns 10, 20 jogos trazendo temas de folclore, temas de, enfim, de racismo e tudo mais. Mas o que acontece? Às vezes o pessoal cai num lugar comum de fazer de qualquer jeito, tá? Então eu já diria assim, se vai fazer, faça bem feito, tá? E bem feito significa não ficar só em Jornada do Herói, sabe, não ter preguiça, entendeu? Desenvolver melhores personagens. Eu lembro que uns anos atrás eu assisti aquele desenho da She-Ra, aquele novo, e eu não gostei. E o pessoal LGBT em geral gosta, né? Gosta muito, muita gente assiste porque, né, tem personagens LGBT, a própria She-Ra lá, né, tem a namoradinha dela e tal. E eu não gostei, porque eu achei que os personagens não eram bem trabalhados. Então, às vezes acontece de alguém me mandar assim, Melina, assiste isso aí, tem uma personagem trans. Eu falo, não. Mas tem um personagem trans. Tá, mas é bom? Eu quero saber se é bom. Porque representatividade por representatividade, tanto faz. Eu quero ver coisas bem feitas, coisas boas. Eu quero uma representatividade de ter uma personagem trans que ela tenha uma personalidade, que a personalidade dela não seja ela ser trans, entendeu? Se você quer fazer um personagem, sei lá, PCD, um personagem negro, você pode fazer, mas faça com que ele tenha uma personalidade, não seja simplesmente baseado naquilo. Qual a personalidade desse personagem? Ele é negro. Então esse desenho da She-Ra me incomodou bastante. Até porque o roteiro é bem bagunçado e é cheio de reviravolta, enfim, parecia muito confuso. Mas me incomodou, não por isso, mas porque tinham muitos personagens. Então o arqueiro, qual que é o rolê do arqueiro? Ele é gay. Então, assim, esse tipo de representatividade, ela acaba sendo um tiro, digamos assim, um tiro pela culatra. Por quê? Porque no momento que alguém vai pegar e vai falar assim, tá vendo? Vai querer criticar a representatividade, ou eles vão se apoiar nesses péssimos exemplos, tá? De personagens mal feitos, personagens mal construídos, de roteiros fracos. Então, assim, é legal, é importante, recomendo, a gente deve fazer, porque o mundo não é feito só de homem branco, cis hétero, tá? A gente sabe disso. Basta a gente andar na rua. E pode ser aqui, pode ser em qualquer lugar do mundo. Até no Japão, eu estava vendo uns vídeos, o pessoal no Japão, tem bastante gente lá que é descendente de filho de nigeriano. Então, assim, até o Japão já está começando a ter mais diversidade. Então, assim, a gente não pode mais criar jogos, criar histórias. Tá? Isso vale para quadrinhos, vale para qualquer coisa, para literatura, para qualquer coisa. A gente não pode mais fazer sempre a mesma coisa, né? E aí, outra coisa, um comentário. Hoje eu li um negócio acho que no Thread, um cara falando que ele foi ler um livro, indicaram o livro porque era um livro brasileiro, tá? Com temática brasileira, se passava no Brasil. E aí, quando ele abriu o nome da personagem, era alguma coisa tipo Catherine, blá blá blá, alguma coisa em inglês. Ele pegou e fechou o livro na hora. Então é isso também, entende? Você, eu quero fazer diversidade, mas eu não tenho coragem de colocar um personagem com um nome de brasileiro. Um jogo é tudo no Brasil, mas o personagem tem que chamar John, Bob. Então, assim, vamos fazer direito, tá? Então, eu acho que é um recado que eu considero importante. Toda hora eu bato nessa tecla. Quando alguém vem, não, mas tem que ter diversidade. Ok, você vai fazer direitinho? Você vai fazer direitinho? Faça. E outra, né? Já aconteceu dessa, né? Porque eu também sou jurada da Game Jam Plus e sou mentora. Então já aconteceu, às vezes, de eu pegar uma equipe que ela fez um jogo de romance que todos os personagens eram LGBTs, quase todos. E aí eu não vi um personagem trans. Eu fui falar com o pessoal da equipe e falei, poxa, gente, por que não tem um personagem trans, né? Só tem, né, tem todo tipo de diversidade, mas não tem trans. Aí o pessoal daqui falou, porque a gente não tem ninguém trans na equipe. Eu falei, mas vocês precisam? Vocês precisam ter alguém trans na equipe para colocar uma personagem trans? É verdade, mas a gente ficou com medo de fazer alguma coisa errada. Eu falei, poxa, mas aí vocês podem perguntar para uma pessoa trans, por exemplo, vocês podem perguntar para qualquer pessoa trans, vocês podem conversar, trocar ideias, entender melhor, mas não deixa de fazer. Então, se você não é isso vale aqui para qualquer pessoa. Se você não se encaixa em nenhum grupo diverso, mas você quer colocar diversidade, faça uma pesquisa, converse. Não, eu quero colocar uma personagem de cadeira de rodas, mas eu não sei nada sobre como é a vida de uma pessoa de cadeira de rodas. Procure uma. Tem pessoas que estão aí, que elas adoram falar sobre isso, né? Mas outro ponto também que é importante. Nem toda pessoa diversa é especialista no assunto, tá? Eu não sou. Então, no meu antigo trabalho, a minha
a minha ex-chefe, ela chegou um dia para mim e falou assim, Melina, você pode fazer uma indicação de literatura sobre pessoas trans e não sei o quê? Eu falei, não. Ela, como assim? Eu falei, não, eu não sou especialista, eu sou geógrafa, eu sou game designer, sou publicitária, eu não sou especialista nisso. Então, às vezes as pessoas caem no erro de achar que todo mundo que é algo é especialista naquilo, e é muito chato, tá? O meu ex-chefe também, ele é negro, e ele fala assim, eu conversei sobre isso com ele, ele falou, nossa, eu te entendo bem, porque toda hora as pessoas vêm perguntar sobre questões raciais e não sei o que, para mim, eu não sou estudioso da área, eu trabalho com RH. Então é isso também, tá? Você pode fazer isso, faça, você deve fazer, mas não acho que essa pessoa é especialista. Se você quer um especialista, vai lá, procura sobre questões raciais, procura, sei lá, uma Djamila Ribeiro, procure, né, não sobre trans, tá? Que a Djamila Ribeiro já deu uma opinião bem ruinzinha sobre pessoas trans, então esquece ela nesse aspecto, tá? E enfim, você pode fazer isso, você pode perguntar e tudo mais, mas não acho que essa pessoa é especialista também. E tem muita gente que já não tem mais paciência, tá? Que não aguenta mais explicar. Então, eu recomendo você falar com alguém que você já tem um pouco mais de contato, tá? Também não vai pegar qualquer pessoa trans que você vê na internet, vou perguntar pra essa pessoa aqui. Pode ser que ela não goste, entendeu? E faz sentido, porque às vezes até enche um pouco o saco quando alguém vem com perguntas meio bestas, assim. Então, primeiro faz uma pesquisa e depois conversa com as pessoas, tá? A gente tem jogo sobre racismo, o meu estúdio, a Sunblack, a gente fez um jogo sobre racismo e a gente só tinha o nosso sound designer, que era negro, que tinha preto e tinha sofrido racismo, morou na favela e tudo mais. E eu fiz a narrativa, eu sou uma pessoa branca, né? Então o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa, conversei com, sei lá, 5, 6 pessoas, peguei várias opiniões desse nosso sound designer e tal, e aí eu construí a narrativa, tá? Então, assim, não se limite também por essas questões, tá? Então, voltando aqui para o nosso curador de Steam aqui, tá? Você sabia que Pinball é woke? Hoje eu estava vendo isso aqui, eu descobri que Pinball é woke. Por quê? Porque ele tem uma DLC chamada Woman of Power, que tem super-heroínas da Marvel. Olha só, Pinball é woke, tá? Então, como eu disse, se você espremer bem, tudo é woke, tá? Indiana Jones é woke, Wall-E é woke porque o personagem, o jogador é um robô compactador de lixo. Ou seja, robô também é woke. Então, assim, olha só, por que eu tô mostrando isso e tô dizendo para vocês? É para vocês entenderem que se a pessoa quiser, ela vai achar problema. Se o cara quer, ele acha problema. Se não tiver, ele cria, tá? Então é isso, a gente não precisa temer esse tipo de coisa, porque vai ter quem vai querer gostar dos nossos jogos. Vai ter, se o jogo tá bem feito, o jogo tá bem legal, vai ter quem gosta dos jogos. Então não é, vai ter lá os caras que vão boicotar teu jogo, seriam os caras que não iam jogar seu jogo. Entendam isso, tá? A pessoa que vai boicotar um jogo da Sunblack, do meu estúdio, é uma pessoa que ela não iria jogar um jogo nosso. Porque nossos jogos são temas brasileiros, a gente fala de racismo, a gente tem jogo que fala de transfobia, a gente tem jogo que fala sobre pessoas com deficiência, então tem uma personagem autista. Então, assim, esse cara não ia jogar, entendeu? Você tem que entender isso, às vezes. A gente tem essa preocupação, mas aí as pessoas não vão ler. Mas as pessoas que não vão ler, que não vão jogar, elas não iam mesmo, de qualquer forma, tá? Então é importante saber isso. O que mais aqui? Tem umas coisas bem interessantes aqui. Por exemplo, eu não sabia... tem uns jogos de rentaizão, vamos pular. O basquete, o 2K25, o jogo da NBA. A loja de roupas multiplayer apresenta roupas com slogans do Black Lives Matter. Bom, para quem não sabe, né, o Black Lives Matter foi aquele movimento que aconteceu nos Estados Unidos, foi na época da eleição do Biden, se não me engano, foi acho que quase no mesmo ano, que teve aquele caso do George Floyd, né? E ele foi muito, digamos assim, ele foi muito marcante ali na NBA, na NBA teve vários jogadores, a maioria dos jogadores são negros, então teve vários jogadores que fizeram protestos, mesmo antes dos jogos, né, com aquele movimento com o punho cerrado para cima e tal. Então ele ficou muito ligado ao Black Lives Matter, né? A NBA, ela conectou muito com isso. Inclusive, ela fez iniciativas institucionais da NBA, né? Eu sei porque eu sou fã de basquete, né? Joguei basquete na adolescência e eu gosto muito da NBA. E eles fizeram iniciativas, assim, oficiais mesmo, né?
do Black Lives Matter. Então, perceba que se você joga basquete, você é o que tá, ou você gosta de NBA, você é o que agora. Bom, e vai, aqui a lista é longa. Nossa, eu não sabia que esse aqui eu não tinha visto. O Marvel vs Capcom Chaos. Porque, tá, censura de aparições femininas. Então, isso tá acontecendo porque as personagens de jogos de luta, geralmente, né, boa parte delas estão com pouca roupa e tudo mais, e tem sido lançados, né, roupas alternativas. Então, tem uma personagem famosa, né, que é a Mai. Agora fizeram uma roupa para Mai, estilo aquela roupa da Kami, né, a Mai do King of Fighters e do Fatal Fury. Então, o próximo jogo da Fatal Fury, ela vai ter escolha, você pode escolher pôr uma roupa mais comportada nela, uma calça e uma blusa, né? Então isso incomodou muitos caras. Aí o que a empresa fez, né? A empresa jogou esse bait, mas depois na sequência ela já pegou e já soltou que ela vai ter o visual clássico. Então é isso, tem que entender que a indústria, o que eles querem, né, os caras que comandam, tá? Eu vejo as pessoas muito acusarem os devs. Gente, nós não mandamos no rolê, tá? Quem trabalha em empresa grande não manda no rolê. Quem manda no rolê, né, são os sócios, né, são os engravatados, os executivos, tá? Então, muitas decisões, elas não são feitas pelos devs, tá? A não ser quem é indie. Mas se você não é indie, geralmente você não vai decidir essas coisas. Tá? Então, assim, eu vejo que tem muita a pessoa tem birra, às vezes, até dos devs, acusam os devs de estar fazendo esse movimento de woke, né? E eu não coloquei ali no slide, mas o que eu queria mais falar mesmo, que é a questão da Sweet Baby Inc., né? Vocês sabem que surgiu essa lista aí até com base nisso, né? Porque a Sweet Baby Inc. é uma empresa que ela presta consultoria de diversidade, tá? Só que o pessoal de jogos, a galera não entende que todo ramo, toda a indústria em si, tem empresas que contratam consultorias de diversidade, tá? Só no meu LinkedIn lá deve ter umas 4, 5 pessoas trans que trabalham em empresas que dão consultoria de diversidade. Como eu falei anteriormente, diversidade dá lucro, diversidade traz dinheiro, traz renda para as empresas. E aí elas contratam essas empresas, mas só o pessoal de jogos que eu acho que não sabia disso, só o gamer, para variar, que não sabia que existia isso. Então, da mesma forma que a Sweet Baby Inc. está lá e presta consultoria de diversidade para algumas soft houses, né, algumas empresas de jogos, você tem empresas que prestam. Eu conheci pessoas assim, né, que prestam consultoria de diversidade para a Coca-Cola, para o Facebook, para Meta, no caso, né. Existe isso em toda a indústria, em toda e qualquer indústria, não é só de jogos. Só que o gamer, ele é meio, às vezes, eu acho que é um pouco fechado, não entende isso, não sabia disso. Então, todo mundo que fala da Sweet Baby Inc. fala como se fosse uma empresa maligna, que tá não sei o quê, que ameaça os outros e faz não sei o quê. E a galera vaza umas informações que às vezes geralmente são falsas e coisas de interno, de negociação entre a empresa que está prestando a consultoria e a empresa maior. Então, assim, por exemplo, a empresa que eu prestava serviço na área de RH, a 99 Jobs, ela fez a maior, digamos assim, seleção de estagiários, ou não sei se era trainee ou estagiário, que deu uma polêmica, saiu no Brasil inteiro, que era da Magalu, que era para pessoas negras. E por que ela que fez? Porque ela tem essa coisa. Quando as empresas querem contratar pessoas diversas, boa parte delas vão nessa empresa que eu trabalhava para fazer o processo seletivo deles, porque eles são especialistas nisso. Tá? Então, ali tem até a Fúria, é cliente deles. Então, entendo isso. Então, quando alguém vier com esse papo, Sweet Baby Inc., cara, todo setor, toda indústria tem. Tá? A Abra Games, aqui, que é a Associação Brasileira, ela tem um conselho da diversidade dentro da Abra Games. Tá? Todo mundo sabe disso. Que conhece a Abra Games sabe que existe lá um conselho da diversidade. Que eles dão notas para os estúdios. Né? Inclusive, tem algumas polêmicas aí, que teve estúdio que contratava uma pessoa de descendência asiática, contratava uma pessoa trans, ganhava o selo da Abra Games e mandava a pessoa embora. Né? Não vou dizer que é aqui em São Paulo, mas é aqui em São Paulo. E o resto vocês descobrem aí, quem quiser descobrir. Enfim, então, assim, isso existe em toda a indústria. Tá? Então, quando alguém vier falar sobre que estão forçando a barra, gente, não estão. As empresas têm essa demanda, as empresas querem consultorias de diversidade. Isso porque tem empresas que têm dentro de si própria, dentro das próprias empresas, tem um setor de diversidade. Tem pessoas que são especializadas nisso, tem pessoas dentro das empresas que só focam nisso. Então, pode parecer coisa de outro mundo? Não é. Eu vivi no meio corporativo, é super comum. E isso os gamers não entenderam ainda. Tá? E, bom, eu acho que a gente já deu uma boa
pincelada no assunto. Nossa, agora acabei de saber que Tony Hawk Pro Skater também é woke, não sabia. Enfim, mas era isso mesmo, né, que eu tinha para falar para vocês. Então, somente focar nesses pontos, né? A gente pode sim fazer diversidade, a gente pode criar histórias, né, com personagens diversos, fazer histórias interessantes. Se for fazer, faça bem feito, mas não tenha medo, tá? Porque, como eu falei, para eles tudo pode ser woke. O que eles quiserem é woke. Se eles decidirem que é woke, é woke. Então, assim, esquece. Esses caras não são seu público, se você quer fazer algo assim, tá bom? Então é isso. Agradecer mais uma vez o convite, tá? Peço desculpa, eu falo um pouquinho rápido, então às vezes eu tenho que dar uma segurada aqui. Então, peço desculpas por isso. E, enfim, quem quiser pode me procurar, quer conversar mais a respeito. Então, tem o meu site, que é melinajurassic.com.br. Então, por lá vocês podem conseguir entrar em contato, falar comigo. E era isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Melina. Ótima palestra. Alguém tem alguma pergunta? Opa. Opa, obrigado pela apresentação, foi bem legal. Uma coisa que eu tenho a impressão de que acontece, mas eu não sei, tipo, provavelmente você vai saber melhor, que às vezes eu acho que algumas empresas fazem essa diversidade por biscoito que você deu exemplo, e aí o que acontece? O jogo não é bem recebido, porque no final das contas, tipo, por outros motivos, na maioria das vezes, e aí fica um negócio meio esquisito, porque as pessoas que são contra essas iniciativas de diversidade, eles acabam botando a culpa do jogo ser ruim no fato de ter diversidade do jogo. E, tipo, a empresa que publicou o jogo coloca a culpa do jogo ter ido mal no, tipo assim, no hate por causa da diversidade, sabe? Tipo, não, o meu jogo não é ruim, é porque eu abordei diversidade e aí por causa disso as pessoas boicotaram o meu jogo, sabe? Eu queria saber, tipo, do lado da empresa, assim, essa coisa, você acha que existe isso mesmo, dos caras usarem esse discurso de de boicotaram o meu jogo por causa da diversidade, ou isso é mito, ou, tipo, sei lá. Não vejo muito isso acontecer, tá? Mas acontece, tá bom? Às vezes, geralmente, vem da parte de algum executivo ali, que infelizmente, né? Vamos falar a verdade aqui, né? Tem muitos executivos que vieram de áreas que não têm relação com jogos, tá? Aquela bomba que deu da Unity ano passado, era um cara que não é do setor de jogos, né? Que fez todo aquele rolê absurdo lá, de querer cobrar né, muito dos desenvolvedores e tudo mais. Então, às vezes existem alguns CEOs, alguns preguiçosos, executivos preguiçosos, que podem sim cair nessa armadilha. Eu já vi um ou outro, mas no geral, assim, não é tão comum, tá? Principalmente o pessoal indie, geralmente já faz jogo mais nichado. Então, por exemplo, jogos do meu estúdio da Sun Black são visual novel, a maior parte é visual novel, então já é nichado, né? Então, mas assim, mesmo no AAA eu não vejo muito isso, assim. Eu lembro que já vi um ou dois casos, assim, do cara não assumir que o jogo é ruim, por exemplo, esse caso do Concorde eu não vi o que a Sony falou a respeito, eu vi que ela reconheceu que o jogo não estava bom e que o problema do jogo era ele ser pago, tá? Isso eu vi eles fazerem. Mas, assim, ainda não é comum. Agora, eu não sei se com a eleição do Trump, pelo menos as desenvolvedoras baseadas lá nos Estados Unidos, se elas não vão começar a usar isso aí, entende? Porque a gente sabe, por exemplo, eu ainda uso o Facebook, né? E eu tenho, sei lá, 50% do meu Facebook são pessoas de outros países. E tem muitas gurias trans dos Estados Unidos que estão desesperadas. Com a eleição do Trump, elas estão procurando formas de ir embora do país e tudo mais. Então, eu imagino que as pessoas, as empresas também, então, eu imagino que talvez nos Estados Unidos a gente tenha uma mudança, e talvez haja mais esse tipo de comportamento por parte dos CEOs e, enfim, dos executivos. Mas, assim, ainda não chega a ser algo substancial, assim. Entendi, obrigado. Mais perguntas? Eita. Olá, obrigado, Melina, pela apresentação, muito boa. Você falou um pouco de alguns jogos que têm diversidade,
E uma coisa que eu sinto que a gente precisa melhorar muito ainda também, como você já falou, nessa questão de diversidade, é uma coisa que, mesmo a gente tendo alguns exemplos de jogos, ainda tem, por exemplo, no Life is Strange, você só consegue diversidade no jogo se você correr atrás, ainda existe a possibilidade de jogar o jogo inteiro sem ter diversidade, e existe, por exemplo, o Tell Me Why, do mesmo estúdio, que tem um personagem que é um homem trans, e a diversidade é muito mais explícita, é uma coisa mais óbvia. A minha pergunta é como inserir diversidade de jogos de forma que seja boa e mais evidente, porque não ficar nessa coisa de diversidade, assim, só o personagem é LGBT e, tipo, não tem nada de LGBT no jogo, mas só para vender essa narrativa de diversidade, mas como inserir isso de forma mais coerente, melhor no jogo, tanto como desenvolvedor, como visualizar isso nas empresas, naquilo que a gente está consumindo, de forma a conseguir diferenciar o que é uma diversidade boa ou uma diversidade que é só jogada, colocada assim, sem nenhuma pesquisa, como você falou. Tá. Eu acho que a principal questão é naturalizar, né? É fazer essa diversidade ser naturalizada. Tá? A gente tem a diversidade naturalizada na nossa sociedade. Se a gente olhar, a gente vai conhecer, a gente vai ver a diversidade. Você sair na rua, você vai encontrar a diversidade, né? A questão é que, às vezes, alguns jogos, eles não fazem isso de forma naturalizada, né? Eles fazem isso como uma opção, né? Como você disse ali, né? Tem uma opção de você jogar e você não ter nenhum relacionamento LGBT ali, nem nada assim. Então, o que a gente tem que fazer é naturalizar, tá? Então, me incomoda um pouco quando eu vejo, assim, certa forçação de barra mesmo, sabe? De fazer a diversidade só por biscoito mesmo, só por pink money. Não tem uma diversidade naturalizada. Então, isso o que é? É a gente naturalizar, colocar nas narrativas como é mesmo, da forma como é, entende? Você não focar nisso, assim. Tipo, você pode falar que tem um personagem, tem um personagem LGBT, você pode fazer um drama sobre a história do personagem LGBT, colocar questões que eu tenho jogos que abordam transfobia, tenho jogos que abordam racismo e tal, mas você não pode fazer de uma forma leviana, entende? Tem que fazer de uma forma que seja natural. Eu acho que é mais isso, assim. Quando você vê que é feito de uma forma assim, a única intenção aqui é lucrar. Então, assim, por aí você já vai ver que a narrativa já vai ser um pouco mais pobre. Sabe? Então, eu acredito que a gente, como o mundo mesmo, sabe? Eu tenho uma prima lésbica. Eu nunca conversei com ela sobre ela ser lésbica. Eu falo, ela é lésbica, tá, entendeu? Eu sou trans. Daí, tipo, entendeu? Eu sou trans lésbica. Então, assim, é natural a gente entender que isso é natural. Então, colocar isso, não fazer disso como eu disse anteriormente, né? Não fazer disso uma característica única da personagem. Entende? Colocar como natural. Então, tipo, eu sou trans lésbica, sou trevazona, né? E eu gosto de futebol. Eu ia em estádio, com a torcida organizada, quando eu morava no Paraná. Então, assim, essas coisas, as pessoas, elas têm gostos diferentes. Então, você não fazer aquele pacotinho, né? Eu brinco muito, eu falo muito com a minha namorada, que, assim, ela também é trans, né? E ela também é autista e tal. A gente brinca muito que você vai na internet, tem um clichê, né? De garota trans, né? Que inclusive sempre tem um foninho com orelha de gato, tá? Isso é bem comum. E tem uma série de coisas assim que é os clichês de garota trans. Mas eu nunca vi uma que gosta de futebol do jeito que eu gosto, entendeu? Se você me perguntar de campeonato do Acre, eu sei alguma coisa, eu posso te falar. Do Campeonato Paulista, eu sei. Porque assim, as pessoas são assim, então é naturalizar, sabe? Não, essa personagem, ela é lésbica, sei lá, ela gosta da. Como é que é? Adriana Calcanhoto, não sei, tem umas cantoras lá que são que as lésbicas gostam, né? Dizem que as lésbicas gostam. Então é essa coisa, sabe? Em vez de você fazer, o personagem é gay e gosta da Lady Gaga. Pô, eu conheço gente que Então, assim, a gente naturalizar essas coisas, entende? Fugir desses clichês, eu acho que é a melhor forma. Ok, muito obrigado. Oi, eu queria colocar um ponto e perguntar a sua opinião sobre. Eu vejo que já tem tempo já que os estúdios indies ou até mesmo os jogos que são feitos por uma, duas, três pessoas, assim, eles estão
há anos-luz na frente do que os estúdios grandes quando se trata de diversidade. Isso já tem um tempo, desde Undertale. Na época que lançou Undertale, os jogos grandes que tinham representações do mesmo tipo, você podia contar em uma mão só, sabe? Uhum. E eu vejo que hoje em dia os jogos AAA, eles estão caminhando um pouco mais para esse lado de naturalizar e inserir diversidade de uma forma um pouco mais agradável mesmo, mais fiel à realidade, assim. Mas eu ainda acho que eles, em relação a jogos indie, eles ainda estão muito atrás. E eu queria saber da sua opinião, se você acha que isso tem mais relação, por exemplo, a decisões, a esse medo de talvez não lucrar tanto por parte das empresas, porque esses jogos grandes, eles têm um objetivo muito grande de lucrar, né, porque são feitos por grandes empresas. Sim. Ou se você acha que E talvez custam seja alto, algo né? mais relacionado à cultura que já está muito entranhada nessas empresas e é algo um pouco mais difícil de mudar, ou se tem algum outro motivo que você acha pelo qual esses jogos AAA, eles ainda estão um pouco atrás dos jogos indies que já estão nessa onda, já tem muito mais tempo e às vezes fazendo um trabalho bem melhor. Eu acho assim que são vários fatores, né? Por exemplo, quando você vai pensar em como que está hoje o mundo, né? A gente tem aí vários países que estão sendo governados por presidentes, né, por políticos de extrema direita, né? Então você tem ali na Europa, você tem a Hungria, você tem a Polônia, você tem a Bielorrússia, você tem a própria Rússia, né? E aí por aí vai, né? Acho que na Suécia agora teve uma eleição também que a extrema-direita ganhou tal. Então você tem um certo crescimento dessa extrema-direita. Então eu acho que isso também gera um pouco de receio, né? Nos executivos, na hora de. Porque, como eu falei, né? Não é, nessas empresas não são os devs que ditam as cartas, né? Não é o caso na maior parte das vezes, né? Então, assim, eu acho que alguns executivos também temem um pouco, assim, de sofrer algum tipo de boicote e tal, mas é um medo excessivo, tá? Há de convir, porque a pessoa, acho que tirando a China, assim, que tem um controle maior ali, a maioria dos países, se você quiser, você vai lá, baixa o jogo, compra o jogo, o governo não tá sabendo o que está jogando, entende? Então eu acho que tem um certo medo dos executivos mesmo. Eu acho também que, como eu mencionei no início, eles não têm, dentro dos desenvolvedores também não tem muitas pessoas diversas, então geralmente os narrative designers, geralmente é sempre homem e tal, então isso também é um efeito, tá? Então dentro do meio indie você tem muito mais diversidade, dentro os desenvolvedores indie tem muito mais diversidade do que as AAA, entende? Então o que eu conheço de aqui em São Paulo toda hora tem evento, tem o EAI Jogos, tem vários eventos que eu chego lá, tá cheio de gente trans fazendo jogo, mas muita gente trans fazendo jogo, né? Eu conheço excelentes desenvolvedores, então tem as meninas lá da Pixel Punk que fizeram um Sighted, né? Que são 2 meninas trans, então assim, você tem essa diversidade muito mais também no meio indie, então para você falar de diversidade, você também precisa ter pessoas diversas ali, né? Então eu acho que como a indústria, o AAA, as empresas AAA não tem tanta diversidade assim, isso também causa um efeito, e esse efeito é narrativas muito rasas, né, quando se trata de diversidade. Então, acho que são esses dois aspectos principais, assim, o medo dos executivos e a baixa diversidade entre os colaboradores, né, que é da empresa, né. Acho que são esses dois principais, assim. Mas pode ser que tenham até mais que isso, assim. Entendi, obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, podemos encerrar por aqui. Gostaríamos de agradecer a sua presença. Foi uma palestra maravilhosa. Obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês. Então, podemos encerrar. Muito obrigado e até talvez uma próxima vez. Opa, com certeza. Tchau, tchau.